Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre propriedades periódicas e aperiódicas, mas o que diferencia as propriedades periódicas e aperiódicas em uma tabela periódica? O que diferencia? A tabela periódica, o nome já diz, ela é periódica porque ela é representada através de ciclos, ou seja, elas elas têm uma ordem crescente e decrescente de número de massa de número atômico. Então, quando a gente fala que as propriedades são aperiódicas, nós temos propriedades, elementos que crescem e decrescem, tá? E decrescem, crescem e decrescem de acordo com a massa atômica, com o número atômico, tá? O número atômico, ou seja, Z. Então, ela cresce e decresce de acordo com o Z, o número atômico, ok? Uma dessas propriedades, dois exemplos dessas propriedades que crescem e decrescem de acordo com o número atômico é a massa atômica e o calor específico de uma determinada substância, elemento, certo? Então, esses são os dois exemplos de características, né, que crescem de unidades, grandezas que crescem e decrescem de acordo com o número atômico, ok? Então, a massa atômica do hidrogênio, ela vai ser menor do que a massa atômica do hélio, né? E a gente vê que eles são localizados em extremidades opostas na tabela periódica, ok? Diferentemente das propriedades periódicas, que vai aumentar ou diminuir, crescer ou decrescer, né? A palavrinha ou, porque é um ou outro. E são outras grandezas, né? Que é o raio atômico, a afinidade eletrônica, eletronegatividade, eletropositividade e, enfim, essas grandezas, ok? Então, aqui nós temos na tabela periódica o número atômico, e nós sabemos que eles crescem, né? Então, é 1, 2, 3, 4, 5, né? Pelas linhas. Então, o sentido de aumentar o número atômico é de baixo para cima e da esquerda para a direita, ok? Esse é o sentido. Na massa atômica, nós vamos ter esse mesmo sentido, ok? O mesmo sentido de número atômico, que é quanto maior o número atômico, maior será a massa atômica, né, proporcional, e quanto maior, né, a massa atômica, consequentemente, maior será o número atômico, Z. Eu vou colocar aqui até riscado. Já o calor específico, ele vai ser inversamente proporcional à medida de crescimento da massa atômica, do número atômico, né? A gente está comparando o número atômico. Então, se ela cresce de cima para baixo, o calor específico vai crescer de baixo para cima. Se ela cresce da esquerda para a direita, o número atômico vai crescer da direita para a esquerda. Ok? Esse é o sentido de crescimento de calor específico. Pois essas propriedades são aperiódicas porque elas não são cíclicas. Elas crescem e decrescem, né? Elas crescem e decrescem em função do número atômico, né?
Se a gente colocar isso aqui em gráficos, nós vamos ter que a massa atômica por número atômico é crescente, diferentemente de massa atômica, né, por calor específico, ele é decrescente, ok? Então, aqui nós temos representações dos gráficos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades periódicas. Então, nós vamos agora para as propriedades periódicas, né? Vou colocar aqui do outro lado. Propriedades periódicas. Periódicas, ok? A primeira delas que nós iremos abordar é o raio atômico, ou também chamado de o tamanho do átomo, tá? Tamanho do átomo. É o tamanho do átomo. E como que a gente mede o tamanho do átomo? Não é, né, você pegar um elemento aqui, por exemplo, que é as camadas desse elemento, o centro aqui, a eletrosfera e o núcleo. É você medir uma circunferência, ok? Você vai medir dois átomos, né? Dois átomos e vai medir essa distância aqui. Isso aqui é o raio atômico, ok? Minto. Então, aqui nós temos um raio, outro raio. E, na verdade, isso aqui, a distância é a junção de todos. A metade dessa distância, desse para esse, que vai ser o raio. Aqui tem o raio 1 e aqui é o raio 2. Na tabela periódica, como é que fica esse crescimento? Nesse crescimento, a gente tem que entender que quanto maior o raio atômico, né? Quanto maior o átomo, ele cresce a camada. Quanto mais camadas ele tem, maior o raio atômico. Então, ele cresce de cima para baixo. E de acordo a gente cresce da esquerda para a direita, a gente tem um aumento de prótons. Quando a gente tem um aumento de prótons, consequentemente a gente tem menos nêutrons, ok? Então, como a gente tem menos nêutrons, a gente infere que os nêutrons ficam na eletrosfera. Aqui você tem uma menor camada, menos camadas. Então é o inverso daqui para cá, ok? Então é da direita para a esquerda. O sentido de crescimento do raio atômico na tabela periódica, certo? E aqui, se a gente for representar em um gráfico, né, que é o raio atômico por número de prótons, a gente tem que eles são aumenta, diminui, vai ficar meio assim, né? Aumenta, diminui, aumenta. E justamente porque o raio, né, em relação ao número de prótons aqui, ele é proporcional e aqui não é proporcional. No sentido da família não é proporcional. Agora de camadas é proporcional, certo? O próximo tipo de propriedade é a propriedade do raio iônico. O que é um íon? Iônico, né? Iônico. Olha o que é o íon. O íon, né? É quando o átomo ele perde ou ganha elétrons, certo? Mais ou menos elétrons. Então ele pode ser um cátion, quando tem mais prótons que elétron, perdeu o elétron. Pode ser neutro, que é o átomo em si, ou pode ser ânion, quando ele ganha elétron. Então ele está eletricamente negativo, né? Então aqui, como ele perdeu o elétron,
ele vai ser menor do que o nêutron, porque o nêutron vai ter mais elétrons, né? E já o nêutron, ele vai ser menor que o ânion, porque o ânion ganhou o elétron, né? Mais um elétron, por exemplo. E aqui é menos, né? Menos um elétron, quer dizer que ganhou, e mais um elétron, que quer dizer que perdeu. Ele é positivo, na verdade, quer dizer que perdeu o elétron. Ele está positivo, certo? Então, essa é a ordem de crescimento do raio iônico. A próxima e também bem importante grandeza de medida de propriedade periódica é a eletronegatividade, que vai ser inversamente proporcional ao raio atômico. Por quê? Antes de mais nada, o que é eletronegatividade? Né? A força que um átomo tem de atrair elétrons, tá? Elétrons. Então, a força que ele tem de atrair elétrons. Vamos colocar aqui. Aqui é um elétron menor e um elétron maior. O raio desse é maior, o raio atômico deste aqui, do B, né, é maior do que o do A. Aqui, nós vamos ter que inversamente proporcional ao raio atômico, então, quem vai ter maior força de atrair um elétron vai ser o que tem um raio atômico menor, né? Então, esse aqui vai ser mais forte do que esse. Esse vai atrair mais. Então, por isso que ele é inversamente proporcional. Mas por que ele atrai mais elétrons do que o raio maior? Porque ele está mais perto do núcleo e ele tem essa força, né, de atração maior, além de ter menos elétrons, ele quer mais elétrons para se estabilizar, né? Então, por isso, esse aqui tem a eletronegatividade maior. Na tabela periódica, né, a gente tem aqui uma representaçãozinha, e como vai ser inversamente proporcional ao raio atômico, então, se o raio atômico cresce de baixo para cima, esse vai crescer de cima para baixo. E se ele cresce da direita para a esquerda, esse vai da esquerda para a direita, ok? Então, quais são os componentes que vão ter maior eletronegatividade aqui? Será o FON, né? A família aqui do FON, ou dos halogênios. Então, o elemento mais eletronegativo aqui será o flúor, tá? Ou chamado FON também, né? Eletronegativo, mas o mais eletronegativo é o flúor, certo? Outra grandeza que nós temos também aqui é a eletropositividade. Eletropositividade, que é a definição inversa de eletronegatividade. Então, é a tendência que um átomo tem de repelir elétrons, tá? Então, numa tabela periódica, isso ficaria o inverso da eletronegatividade, que seria o mesmo do raio atômico. Então, ficaria assim e assim. Da eletronegatividade e raio atômico são grandezas diretamente proporcional ao raio atômico e inversamente proporcional à
negatividade, certo? Grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcional, ok? Outra propriedade que nós temos, né, a penúltima, tá, pessoal, é a energia de ionização, que nada mais é do que a força, né, a energia necessária, né, vou colocar aqui, energia necessária para tirar um elétron de uma camada, ok? Então aqui nós temos aqui um átomo que tem duas camadas e outro átomo que tem quatro camadas. A gente já sabe que quanto mais perto do elétron, do núcleo, aqui, mais perto do núcleo, maior, mais atraídos esses elétrons estão. Então é muito mais difícil tirar esses elétrons aqui, porque eles estão mais próximos do núcleo. Já quando eles estão mais distantes aqui, nas camadas mais externas, eles estão mais fáceis, susceptíveis de ser retirados no núcleo, porque aí a força que esse núcleo faz sobre eles é menor, não é tanta, né? Então, a gente pode inferir que a energia de ionização aqui vai ser maior, né? Maior do que aqui. Aqui a energia vai ser menor. Aqui a energia de ionização vai ser menor, maior, né? E a energia de ionização aqui vai ser menor, porque tem mais camadas. A gente pode inferir aqui, então, ó, numa tabela periódica, né, que o sentido vai ser igual, inversamente proporcional ao raio atômico. Porque quanto maior o raio atômico, menor será a energia de ionização. Ó. Quanto maior o raio atômico, menor a energia de ionização, ok? Então, se o raio atômico cresce de baixo para cima, a energia de ionização é de cima para baixo. E se ele cresce da direita para a esquerda, a energia de ionização é da esquerda para a direita. Ok? Então, essa é interessante saber, né? O raio atômico, para a gente decorar as setinhas, é importante a gente decore o raio atômico aqui, o sentido, fixe o raio atômico e a partir do raio atômico a gente pode comparar com outros, como o raio iônico, a eletronegatividade, que é inversa, a eletropositividade, que é proporcional, a energia de ionização, que é inversamente proporcional, por exemplo, tá? Outro tipo de propriedade que nós temos, e a última, é a afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica, ok? Então, na afinidade eletrônica, nós temos que a afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Aqui nós temos uma reação endotérmica, tá? Endotérmica. E aqui que quer absorver um elétron, né? Ele ganha um elétron aqui nos produtos. E aqui é exotérmica. Porque ele vai liberar um elétron. Elétrons, ok? Então, aqui, tanto na afinidade eletrônica como na energia de ionização, ambos têm o mesmo sentido, né? A afinidade eletrônica é maior, quanto menor for
o raio atômico, quanto menos camadas tiver, mais fácil ele liberar, né? Quanto menos camadas, mais fácil liberar esse elétron, né? E o sentido da energia de ionização, né? Da esquerda para a direita também. Afinidade está aqui. Ok? Lembrando que a gente não contabiliza os gases nobres porque eles não interagem tão bem assim com outros elementos, ok? Então aqui nós não contamos os gases nobres. É interessante saber que tem as energias de ionização. A primeira energia vai ser menor que a energia com a segunda energia para liberar um elétron, que vai ser menor que a terceira e assim sucessivamente, ok? Então essas são as propriedades aperiódicas, né? As massas atômicas e massa atômica e valor específico, lembrando que aqui é ou cresce ou decresce, né, em função do número de prótons, ok? Então, as propriedades aperiódicas, propriedades periódicas, nós temos o raio atômico, raio iônico, eletronegatividade, eletropositividade, energia de ionização, né? Vou colocar até aqui, eu não coloquei, E e F. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 tipos de grandezas periódicas, ok? E aqui que a gente está evidenciando aqui, né? Essas 6. Raio atômico, raio iônico. A gente pode fazer um mnemônico aqui. Ra, ri, menos, mais ou menos. Rari é mais ou menos, podemos falar feio, que é energia de ionização, e afim, de afinidade eletrônica, tá? Então, nós temos esse mnemônico bem tosquinho, mas pode ajudar aí a decorar essas seis propriedades, essas 6 grandezas com propriedades periódicas, né? Rari é mais ou menos feio e afins, tá? Nós temos raio atômico, raio iônico, eletronegatividade, eletropositividade, energia de ionização e afinidade eletrônica, ok? Então, essas são as propriedades aperiódicas e periódicas da tabela periódica. Até a próxima.